Educação à distância, mudando realidades. Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos à nossa aula de hoje. Disciplina nova, gente. Hoje a gente vai trabalhar a disciplina de elaboração e gestão de projetos. Antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Saulo Souza de Macedo, sou professor da área de informática do campus Porto Velho, Zona Norte, Instituto Federal de Rondônia. Sou formado em sistemas de informação e pós-graduado em tecnologias da informação e comunicação. Eu não estou sozinho na aula de hoje, tá, gente? Durante essa nossa disciplina, também está aqui ao meu lado o professor, que eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para falar de elaboração de gestão de projetos. Eu sou o professor Ademar Batista, formado em administração, pós-graduado em metodologia do ensino superior e também pós-graduado em docência para o ensino técnico. Eu e o professor Saulo estaremos aqui com vocês nesses 5 encontros. Não é isso, professor Saulo? Isso mesmo, tá? Hoje eu estou como formador, o Ademar está como assistente. Então, quem tiver dúvidas, tá, gente? A gente quer ouvir vocês também, participem. É um tema novo, mas com certeza vocês já devem ter vivenciado alguma coisa. Tragam as suas experiências. O professor Ademar está ali à disposição para que possa trazer aí essas experiências e a gente compartilhar com todos, ok, gente? Então, disciplina nova requer conteúdo novo. Bora conhecer o que a gente tem na ementa da nossa disciplina? Olha só, gente, a gente vai ver ao longo da nossa disciplina aqui, dos nossos encontros, o que é definição, contextualização, abordagens, estrutura e ciclo de vida do projeto, teoria e roteiro prático para a administração de projeto, escopo do projeto, processos da administração da qualidade do projeto, planejamento de tempo e custo, administração de problemas e dos riscos do projeto. Tem mais ainda, gente. Elaboração e avaliação de planos de projetos. A equipe e o gerente do projeto. Execução, controle e gerenciamento do projeto. Finalizando aí gestão de projetos e preceitos de cidadania, né? Então a gente tem muita coisa para aprender ao longo dessa disciplina. Vamos ver o que a gente tem aí de objetivos, né? Quais são os objetivos que a gente tem, por que a gente está estudando essa disciplina de elaboração e gestão de projetos. Bora dar uma olhada aqui, gente. Ó, objetivo geral, aplicar os métodos de elaboração e gestão de projetos para a melhoria dos resultados das cooperativas. Dentro dos objetivos gerais, a gente tem aqui os específicos. Entender os conceitos básicos relativos à elaboração e gestão de projetos. Identificar métodos e técnicas de elaboração e gestão de projetos aplicáveis às cooperativas. Analisar contribuição e efetividade da gestão de projetos para a melhoria de resultados das cooperativas. Conhecer os principais métodos de elaboração e gestão de projetos. Entender a aplicabilidade dos métodos de elaboração e gestão de projetos para a melhoria dos resultados das cooperativas. É muita coisa, né, gente? Mas a gente vai ter aí alguns encontros, tá? A gente vai estar passando o máximo de conhecimento possível para vocês. E aí eu já chamo atenção para vocês que a gente vai iniciar já no conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Então quem está em pé senta, quem está sentado aí acorda, que vamos ver aqui o que a gente vai aprender na nossa teleaula de hoje. Olha só, conceito de projeto e gerenciamento de projeto, o PMI, PMBOK, e seus macroprocessos e áreas de conhecimento, o ciclo de vida de um projeto, ciclo de vida de projeto versus ciclo de vida de produtos, fatores de sucesso em um projeto, erros comuns praticados no gerenciamento de projetos, roteiro prático de gerenciamento de projetos, tá? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos ver agora quais são os objetivos, né? O porquê da gente estar estudando esse conteúdo hoje. O que a gente precisa aprender aqui, ó? Entender os conceitos básicos relativos à elaboração de projetos, conhecer a definição de projetos, reconhecer o ciclo de vida de projetos,
diferenciar o ciclo de vida de projetos do ciclo de vida de produto e, por fim, o último objetivo, conhecer os erros comuns em projetos. Ademar, a gente tem muita coisa aí hoje, né, para estar aprendendo, para estar levando aí para a galera. E eu quero iniciar a aula de hoje já com um desafio. Eu quero que vocês passem aí para o professor Ademar o que vocês entendem por projeto. A gente falou muito projeto, gerenciamento, elaboração, planejamento. Mas, enfim, o que é projeto? Esse é o nosso desafio inicial aqui para vocês. Eu quero que vocês tragam aí, com base nas vivências, nas experiências, naquilo que vocês conhecem hoje de projetos, quero que vocês tragam o conceito de projeto para a gente ver e tentar alinhar aqui o que a gente está trazendo de hoje na disciplina. Mas eu não vou deixar vocês no fogo não, tá, gente? Eu vou dar uma ajudinha, a gente vai ver aí o que o pessoal aqui da cidade acha, o que é projeto, o que tem, qual é a noção que a gente tem disso aí. Então a gente vai assistir um vídeo agora. Oi, tudo bem? Quando falamos em projeto, nos vem à mente aquela ideia de organização. Saber traçar os nossos objetivos e explorar nossas ideias. Olha só. Mas o que será que as pessoas responderiam se perguntássemos o que é projeto? Vamos conferir agora? Olha, no meu entender, meu cotidiano, projeto é a realização de uma necessidade para qualquer área. Para a pessoa é uma necessidade. Se a pessoa tem uma necessidade, uma área rural, de um crédito para fazer uma benfeitoria, ele vai ter que montar um projeto dentro da área da propriedade dele para poder ter aquela benfeitoria realizada. Eu penso que assim, em qualquer setor, qualquer área, monta-se um projeto, mesmo que seja físico, jurídico ou não. É você ter um planejamento, um objetivo e calcular os passos desse objetivo, até você a conclusão dele. Bom, o projeto, primeiro surge uma ideia, né? Aí a partir disso a pessoa vai concretizá-lo. Aí ela coloca em métodos e etapas, né? Até atingir o grande objetivo que é concretizá-lo na prática. Eu entendo que seja tipo assim uma meta que a pessoa traça, né? Aí a pessoa cria diversas formas de chegar num objetivo. É isso que eu entendo como projeto, né? Uma meta a ser alcançada, um objetivo. Eu acho que projeto é tudo que a gente planeja para o futuro, assim, tanto para o futuro quanto para o presente, né? Tudo que a gente planeja é um projeto de estudo, de trabalho, de vida mesmo. Acho que projeto, no meu ponto de vista, é isso. Viram como um projeto é super importante? Tchau e até a próxima. Olha aí, gente, ficou fácil agora, né? Esse nosso desafio aí, a gente desafiou vocês para apresentar aí para o professor Ademar o que é projeto. Professor, a gente teve alguma resposta aí? Já tem sim, professor Saulo. A resposta da aluna Jeane, da Escola Tubarão, disse que projeto é um planejamento que se faz para adquirir algo em um determinado tempo. Olha aí, professor. Boa, né? Boa, muito boa. Tudo a ver. Parabéns para a aluna aí que conseguiu responder. A tá? Jeane. Tudo a ver. Jeane, parabéns pela sua resposta. Tá? Vocês podem continuar aí participando, dando as definições, tá, gente? Vamos participar, vamos fazer essa interação, beleza? A gente ouviu aí no vídeo planejamento, atividades, objetivos, tudo isso tem a ver com projetos. Tá? E eu quero que vocês olhem essa imagem aqui que a gente está no slide de hoje. Projeto não é algo recente, gente. A gente tem aí, na humanidade, diversos exemplos de projetos que a gente tem disponíveis os resultados destes projetos até hoje. Tá? Esses aqui são projetos de engenharia que a gente consegue ter o resultado aí por vários anos, e aqueles que a gente consegue ver como que a humanidade evoluiu ao longo dos anos. Então a gente tem aqui as pirâmides no Egito, a gente tem o Coliseu lá na Europa, a Muralha da China, são projetos aí que até hoje desafiam as tecnologias, né? Desafiam a humanidade, os profissionais dessa área. Como que aquele pessoal, sem tecnologia disponível, conseguiu construir essas obras que perduram aí até hoje, são obras consideradas perfeitas, né? Dentro da engenharia. Então, eles participaram de um planejamento, eles tiveram um objetivo, eles executaram várias atividades. Tá? Então, eu vou trazer agora o conceito formal do que é projeto. Mais uma vez, parabéns para a Jeane, né? Vamos ver aqui, ó, gente, o que é um projeto. É um esforço temporário empreendido para criar um produto,
serviço ou resultado exclusivo, tá? Então, gente, se é temporário, significa o quê? Que existe aí um início, um meio e um fim para a execução dessa atividade. Para criar o quê? O que eu vou ter de produto, né? Eu posso ter um produto, um serviço ou um resultado exclusivo desse meu esforço temporário, certo? Então, eu posso criar um novo produto para a minha cooperativa de crédito, preciso criar uma nova linha de produtos, serviços, cooperativa de táxi, vou inovar, a gente tem aí agora o transporte por aplicativo, será que a nossa cooperativa consegue se inserir nisso aí? E o resultado específico, por exemplo, eu quero fazer uma viagem de férias, posso fazer um esforço temporário para isso, né? Um objetivo pessoal, não só dentro aí do âmbito profissional ou dentro das cooperativas. Existe uma outra denominação aqui, que ela é um pouco mais abrangente, que tem alguns outros parâmetros para a gente levar em consideração quando a gente fala sobre projetos, tá? Então, bora dar uma lida aqui, ó. É um empreendimento não repetitivo, composto por uma sequência de eventos com início e término, conduzido por pessoas para se obter um novo produto, serviço ou resultado, que deve obedecer a um orçamento aprovado, ou seja, eu tenho um custo incluído nisso aí, ser concluído em um prazo especificado, eu tenho um tempo para realizar minhas tarefas, utilizando as pessoas ou materiais disponíveis, eu preciso ter uma equipe, eu preciso ter disposição de materiais para poder executar minhas tarefas e tem que estar em conformidade com as especificações, ou seja, eu tenho que entregar aquilo que me pediu, certo? Então, o meu projeto ele vai estar sempre girando aí em torno dessas métricas, que são os custos, recursos, tempo, escopo. Escopo, não fiquem preocupados com essa palavra por enquanto, tá, gente? Que isso aí a gente vai ver na próxima aula, mas para a gente ter aqui uma definição de escopo, são as atividades macros que a gente tem que obedecer dentro do nosso projeto e a qualidade, ou seja, eu tenho que entregar aquilo que me pede, beleza? Eu tenho que entregar, mas eu tenho que entregar dentro das especificações, dentro do tempo programado, dentro do valor que me passaram para isso, né? Utilizando os recursos disponíveis. E como que a gente dá conta de tudo isso, né? Como que a gente vai dar conta para poder cuidar de um custo, cuidar do tempo, como que a gente vai dar conta para executar todas essas atividades com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? É muito simples, é através do gerenciamento de projetos, não é isso? Então, bora dar uma olhada no que é o gerenciamento de projetos, gente? Olha só. É a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. Gente, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter as habilidades para poder aplicar esse conhecimento. O conhecimento por si só não é o único requisito para você fazer o gerenciamento de projetos, beleza? Eu vou dar um exemplo aqui, eu preciso me comunicar, a cooperativa aqui de Rondônia precisa se comunicar com a cooperativa lá do Sul. Qual é uma forma rápida que a gente tem de comunicação hoje? O e-mail. Então, eu sei escrever uma carta, eu sei o que eu quero, eu tenho conhecimento daquilo, mas às vezes eu não tenho habilidade para quê? Para fazer uso de tecnologia, eu não sei usar o e-mail. Então, você tem que agregar o conhecimento, a habilidade, você tem que ter ferramentas disponíveis. Então, para me passar um e-mail, qual é a ferramenta que eu posso ter disponível? A própria internet, como também o computador. Além disso, gente, eu tenho que aplicar técnicas. As técnicas é aquilo que a gente vai ganhando com as nossas experiências. A gente vai sabendo, a gente participa de atos de negociação, então a gente consegue verificar ali onde que a gente consegue dominar mais, consegue fazer uma negociação em que a gente consegue ganhar mais. Isso tudo, essas técnicas vão sendo aprimoradas conforme a gente vai ganhando experiência, ok? Então, ainda sobre o gerenciamento de projetos, tá? Não é algo que surgiu de agora, a gente viu que a gente tem projetos ao longo da história aí, e a gente vai ver aqui como que foi que a gente conseguiu chegar nessa parte de gerenciamento de projetos mesmo. Tá? A gerência de projetos surgiu como uma disciplina nos Estados Unidos. Seu percursor foi Henry Gantt, especialista em técnicas de planejamento e controle,
que utilizou o gráfico de barra como uma ferramenta de gerência do projeto, associado às teorias da administração científica de Frederick Winslow Taylor. Ou seja, a gente teve aí dois grandes pensadores da administração que criaram aí essa disciplina lá nos Estados Unidos. Na década de 1950, teve início a era moderna da gerência de projeto, né? Em 1969, o Project Management Institute, PMI ou simplesmente PMI, iniciou o desenvolvimento de uma metodologia de gerenciamento para servir aos interesses das mais diversas empresas, da indústria de software à da indústria da construção, tá, gente? Então, o que a gente tem aí, ó? A gente tem a criação de um instituto em 1969, onde várias pessoas, vários países, vários pensadores se reuniram e criaram o quê? Uma metodologia. O que é a metodologia? Eles definiram uma forma que você pode estar desenvolvendo os seus projetos. Para quê? Para a indústria poder realizar tudo ali dentro do prazo, dentro do custo. Nessa época aqui, a gente estava começando a ter automação dos processos industriais, então a gente tinha muita demanda. O que acontecia? A indústria fazia requisições e as pessoas não conseguiam, as empresas não conseguiam atender, não conseguiam criar máquinas novas, não conseguiam criar tecnologias novas. Ficava tudo muito bagunçado, desorganizado. Então, o que se pensou na época? Vamos nos reunir, vamos criar uma forma, um padrão de como fazer isso aí e passar isso como uma disciplina, como gerenciamento de projetos, para que todos possam estar utilizando e aí a gente consiga realmente atender a indústria naquilo que ela precisa. Continuando aqui, gente. Em 1981, os diretores do PMI autorizaram o desenvolvimento de um guia de projetos, o Project Management Body of Knowledge, ou seja, simplesmente o PMBOK, contendo os padrões e as linhas mestras das práticas que passaram a ser amplamente utilizadas. Atualmente, um dos pré-requisitos essenciais para qualquer profissional é saber gerenciar projetos. É isso, a gente viu no vídeo que o projeto ele pode ser utilizado tanto para fins pessoais, como fins dentro da minha empresa, da minha cooperativa. Então, você dominar essas técnicas é essencial para você poder se manter no mercado ou se colocar em posições mais favoráveis. Além disso, para que eu possa aí, agregar mais recursos para a minha cooperativa, para que eu possa avançar dentro das minhas atividades dentro da minha cooperativa, com certeza vai ter um momento que eu vou estar utilizando o trabalho através de projetos. Na minha vida pessoal também. Tá? Então, o que se pensou? Lá em 1981, criar um guia. Né? Para que serve um guia, gente? Ele vai te dar orientações, vai te dar diretrizes. Quando você viaja de férias, você quer conhecer os pontos turísticos, geralmente as pessoas contratam um guia turístico. Aqui na cidade de Porto Velho, você vai ali no Parque Natural, existem trilhas para você fazer dentro da mata, você precisa estar acompanhado de um guia. Por quê? Porque é ele que tem o conhecimento. Ele vai te dizer quais são as formas, quais são os caminhos que você deve seguir. O PMBOK não é diferente. Então, ele vai te dar aí essas formas que a gente tem que seguir, mas para quê? Para o gerenciamento de projetos. Ok, gente? Então, sobre o PMBOK, tá? É uma publicação do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que apresenta um conjunto de padrões e boas práticas em gerenciamento de projetos. Tá? É um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Teve sua primeira versão publicada em 1983 como um artigo, tá? Um documento simples, gente, um artigo, poucas páginas. Então, a gente teve aí só algumas diretrizes básicas que a gente estava ali ainda pensando no início, né, de como que a gente vai fazer o gerenciamento de projetos. A primeira edição foi lançada em 1996, ou seja, já tem um tempinho, né? E, atualmente, ele está na 6ª edição, que foi atualizada em 2017. Trouxe inovações, recursos novos, aí sempre aprimorando as edições lançadas anteriormente. O que o PMBOK ele traz? Tá? O que ele foca? Ele foca nas atividades em processos, tá? Ou seja, tudo é estruturado em entradas, técnicas e ferramentas, que é o meu trabalho, e saída, né? As entradas são insumos. É mais ou menos, vocês tiveram a disciplina de introdução à informática, vocês viram que lá no conceito de computação, você tem lá os dados,
né? Esses dados entram no nosso computador através dos dispositivos de entrada, são processados lá dentro e tem a saída daquilo, que é a informação. No projeto, a gente também tem essas entradas, né? A gente vai reunir tudo, são ideias, experiências, isso tudo é reunido em documentos. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar em cima desses documentos. Vamos lá verificar o que a gente pode fazer, vamos planejar, vamos alinhar os nossos objetivos. E deste trabalho, a gente tem as saídas, que pode ser um plano de gerenciamento de qualidade, um plano de gerenciamento de custos, pode ser o próprio produto final do nosso projeto, né? Enfim, ele trabalha basicamente estruturado nisso. Eu vou ter entradas, um trabalho a ser executado e depois as saídas. Ok, gente? O PMBOK ele trabalha da seguinte forma, tá? Ele traz 5 macroprocessos, beleza? Nosso projeto ele vai estar sempre aí passeando nesses 5 processos. Ele vai ter que cumprir todas essas fases, digamos assim, para poder conseguir chegar ao seu final. Lembrando que é um esforço temporário, então ele tem início, meio e fim. O início de todo o projeto é aqui na fase ou no macroprocesso de iniciação. Beleza? Concepção da ideia, gente. Surgiu lá a nossa ideia inicial, vamos sentar, a equipe senta, reúne, verifica se é possível, verifica se tem dinheiro, verifica quem pode ser já o responsável pelo projeto, e aí dessa saída, isso aí são os trabalhos que podem ser feitos nessa fase, a saída que a gente tem aí é o quê? É uma ata de reunião, um documento formal, ou o nosso termo de abertura do projeto. Tá? Depois que a gente tem aí a iniciação, a elaboração, a gente starta o nosso projeto, a gente vai partir para uma das fases mais difíceis que a gente tem, que é a fase do planejamento, tá, gente? Planejamento, a gente vai começar a criar os planos, a gente vai ver quais são os prazos que a gente tem disponíveis, a gente vai ver quais são as atividades que a gente tem que realizar, nós vamos ver quem são as pessoas que podem nos apoiar, em relação a isso, quais são os contratos que nós temos que firmar, e aqui a gente vai planejar simplesmente tudo o que vai acontecer ao longo do quê? Da execução do nosso processo, do nosso projeto, tá, gente? Então, no planejamento, a gente não tem muito conhecimento daquilo que vai acontecer. Então, você faz um planejamento com base em experiências, com base muito no que a gente planeja, projeta para o nosso projeto. Aqui na execução, não. Aqui na execução, a gente já vai ter um conhecimento detalhado das atividades. Por quê? Porque elas vão já estar acontecendo, certo? Então, eu vou planejar a aquisição de um microcomputador lá para a minha cooperativa. Eu vou planejar, vou ver especificações, vou verificar lá questão de softwares que vai ter, a gente vai fazer a troca na cooperativa dos computadores, e aí na execução é que eu vou estar lá realmente vendo como é que eu vou comprar esse computador, se o custo está ok, como é que eu vou firmar esse contrato, aí ali eu já vou ter mais detalhes dessa aquisição, ok, gente? Paralelo aí com a aquisição, a gente tem sempre o monitoramento e controle dessas ações, de todas as atividades. Então, para me poder passar para uma atividade seguinte, eu vou estar sempre controlando aquela atividade que eu estou executando. Para saber o quê? Eu tenho que garantir que ela seja executada, ok? E aí pode haver, gente, de eu planejar, voltando, por exemplo, dos computadores, né? Planejei a aquisição de computadores, vou lá utilizar, por exemplo, o Windows 10, fiz a compra, planejei, a gente vai comprar computadores Windows 10. Isso a gente planejou em 2017. Hoje, quando a gente está executando, está fazendo a aquisição, o Windows 10 foi descontinuado, ou seja, foi tirado do mercado. Então, o que acontece? A gente vai ter que reunir a equipe de novo, vai verificar qual é o software que a Microsoft tem disponível, verificar se ele atende, se ele é compatível, se o custo que eu tenho para comprar aquelas licenças, ela é realmente o mesmo custo do Windows 10 e por aí vai. Então, eu tenho que refazer aí todo o meu planejamento em cima desta atividade. Ok? Por isso que a gente tem sempre aí conversando o planejamento, execução, monitoramento e controle. Depois que eu executo todas as atividades, eu tenho aí o meu encerramento, beleza? Esses são os 5 macroprocessos que o PMBOK trabalha. Além dos 5 macroprocessos, a equipe e o gestor, o gerente de projeto, ele tem que ter conhecimento de áreas específicas, são áreas que são necessárias, a gente está incluindo dentro do nosso processo, do nosso projeto. Então, bora conhecer aqui, gente. Eu tenho o meu escopo, que são as atividades principais que têm que ser desenvolvidas. Eu tenho o meu risco,
Tá? Vários riscos podem ocorrer ao longo, dentro do planejamento e execução do nosso projeto. Eu tenho o tempo, eu tenho aí as partes interessadas, tá? Quem é que vai estar financiando, a equipe também é parte interessada do nosso projeto, que vai estar desenvolvendo. Eu tenho que ter conhecimento da integração, como que eu vou fazer para linkar uma atividade com outra, tá? Como que eu vou fazer para gerenciar comunicação, recursos humanos, o tempo, tá? Eu tenho que ter um plano de integração dessas atividades. Eu tenho que ter conhecimento também da qualidade, ou seja, das especificações daquilo que eu preciso. Eu vou ter que ter conhecimento na elaboração de um plano de qualidade. Os custos, tá? Quanto que eu posso gastar, com o que eu vou gastar, se eu tenho como economizar, se eu posso gastar mais, se eu não posso gastar aquilo que foi planejado. As aquisições necessárias, os recursos, esses recursos podem ser os recursos humanos, que aí entra na parte da equipe, pode ser a infraestrutura da minha cooperativa, todos os recursos materiais e humanos que eu preciso para realizar as tarefas do meu trabalho. Então, eu tenho que ter aí conhecimento dessa área também. Por último, e não menos importante, a comunicação, tá, gente? Como que a gente vai estar levando os nossos objetivos ao conhecimento de todos, partes interessadas e equipe do nosso projeto, tá? Quando a gente fala em projeto, como a gente viu lá que execução, monitoramento, controle e planejamento está sempre em comunicação, a gente está sempre um dependendo do outro, a gente fala aí que a gente tem uma elaboração progressiva no nosso projeto. Sempre uma elaboração progressiva, ou seja, eu sempre vou ter que estar planejando essas atividades. Tá? Bora ver o conceito disso aí. Devido ao potencial de mudança, o plano de gerenciamento de projeto é iterativo e passa por uma elaboração progressiva no decorrer do ciclo de vida do projeto. A elaboração progressiva envolve melhoria contínua e detalhamento de um plano conforme informações mais detalhadas e específicas e estimativas mais exatas se tornam disponíveis. Isto é, conforme o projeto evolui, a equipe de gerenciamento poderá gerenciar com um nível maior de detalhes. Tá? É aquilo que eu falei, quando a gente vai planejar alguma coisa, a gente não tem conhecimento do que pode acontecer. A gente vai planejar uma viagem, vai pegar um ônibus aqui de Porto Velho até Vilhena. Aí eu planejo almoçar lá em Cacoal. A gente vai sair em comitiva, planeja almoçar em Cacoal. Por algum motivo, um ônibus quebra, no momento da execução o ônibus pode quebrar, ou simplesmente a estrada pode estar fechada, aí eu vou ter atrasos e aí eu vou ter que almoçar em uma outra localidade. Ao invés de almoçar em Cacoal, eu vou ter que almoçar em Jaru, por exemplo. Mas como é que a equipe chega nessa decisão de Jaru? Eles vão ter que sentar e replanejar. Dizer, olha, a gente tinha planejado Cacoal, mas devido a essas circunstâncias, vamos replanejar aqui para Jaru, por exemplo. É um exemplo, tá? Então, gerenciamento de projeto, ele é elaboração progressiva. Você está sempre aí refazendo planejamentos para que garanta que suas atividades sejam executadas da forma que devem ser. Professor Saulo, é só para, digamos assim, contribuir um pouco a respeito do que o professor acabou de informar, é que se você fizer uma ligação com a elaboração de projeto e o PDCA, que vocês já estudaram fundamentos de administração lá no início, aí você lembra do PDCA, onde você planeja, organiza, direciona e controla tudo que você vai fazer. E exatamente isso dentro do planejamento. A partir do momento que você começa a planejar, você vai ter sempre um acompanhamento de tudo que vai ser executado durante aquele projeto, não esquecendo que o projeto, todo projeto ele tem seu início, né? Quando eu penso em projetar algo, eu já vou também pensar no fim. Ele tem um início, meio e fim, ok? Mas lembre-se da figura lá da administração que vocês estudaram, que é o PDCA, ok? Planejar, organizar, direcionar e controlar. Obrigado, aproveitando aqui, professor, para você também dar uma respirada aí, né? Queremos mandar um abraço lá para os professores e alunos da Escola Joaquim Pereira da Rocha, né, lá em Machadinho, nas extensões, que tem os dois polos lá, Escola Polo Amigos do Campo e Escola Polo Fernanda Montenegro.
Obrigado. Alô, professor Saulo. Fiquei sabendo que o pessoal lá da Amigos do Campo participa bastante, hein? Vai ter a nossa atividade, eu quero a participação de todos vocês, por favor, tá, gente? E aí, como o professor falou, se tem início, meio e fim, isso aí quer dizer o quê? Quer dizer um ciclo de vida, né? Mas ciclo de vida, como é que a gente pode falar ciclo de vida de algo que não tem vida? A gente sabe que o ser humano tem, né? Lá, a gente nasce, cresce, se desenvolve e morre, né? Como é que a gente pode definir o ciclo de vida de um projeto? Né? Bora dar uma olhada aqui no slide, gente. Olha só, está diretamente ligado aos macroprocessos apresentados anteriormente, que é o ciclo de vida de um projeto. Ele vai consistir em iniciar o projeto, ou seja, é a fase preliminar de melhor identificação da necessidade em questão. Aqui, missão e objetivos do projeto são bem definidos, ou seja, eu tenho aqui a minha ideia inicial e eu vou começar a trabalhar em cima dessa ideia. Organização e preparação. Define-se a metodologia de gerenciamento de projetos a ser utilizada, ou seja, significa escolher a melhor estratégia tendo em vista os recursos disponíveis. Assim, deve-se focar em recursos disponíveis, custos e cronograma. Essa parte aqui está diretamente ligada com o planejamento do nosso projeto. Execução dos trabalhos. Tá? Tudo que foi pensado e levantado nas etapas anteriores é posto em prática. É comum que os erros de planejamento sejam bem evidentes nesta fase. É comum ainda que a maior fatia dos recursos disponíveis sejam consumidos também nesta fase, tá, gente? Então a gente tem o início dos trabalhos, o planejamento, a execução. Aí a gente passa aí, dentro do ciclo de vida, pelo monitoramento e controle, que é o monitoramento, controle e coordenação das ações para garantir que os objetivos sejam alcançados, sendo que monitorar é a análise contínua do progresso do projeto nos níveis de atividade e resultado, ou seja, eu vou verificar, vou estar cuidando das atividades, e controlar vai ser o quê? É utilizar a informação de monitoramento para a tomada de decisão, a fim de redirecionar o projeto, ajustar atividades, resultados ou, em casos extremos, para provocar um redesenho do projeto. É isso, então, enquanto você monitora, você está ali olhando, prestando atenção, verificando o que vai acontecer, e aí quando exige o controle desse monitoramento, aí você vai começar a agir. Então você vai replanejar, você vai interferir em alguma atividade, redesenhar, e às vezes, em casos muito extremos, como que o próprio slide nos mostrou, a gente tem que replanejar todo o nosso projeto, tá? Projetos que acontecem isso, gente, dificilmente eles são tocados à frente. Então, quando existe aí uma necessidade de redesenhar o escopo, de eu redesenhar todo o meu projeto, esse projeto, por boas práticas, a gente elimina ele e é melhor começar tudo realmente do zero novamente. Além disso, gente, finalizando o ciclo de vida do meu projeto, eu tenho aí o encerramento. Acontece quando há a entrega do produto do trabalho desenvolvido pelo projeto. Se o projeto em questão fosse ministrar uma aula, por exemplo, teríamos as seguintes entregas: plano de ensino, plano de aula, material didático, que são os slides, e por fim, finalizando aí a avaliação dos conhecimentos daquilo que foi repassado para todos os alunos, não é isso? Então, gente, assim como o ser humano, que nasce, cresce, desenvolve e morre, o nosso projeto, que é uma atividade temporária, também vai ter lá o seu início, o seu planejamento ali, né, execução e planejamento, que é o seu desenvolvimento, e vai ter a sua finalização. O projeto só acaba realmente quando a gente encerra todas as atividades dele. Ainda sobre o ciclo de vida, tá, gente? É formado pelas fases que compõem fases sequenciais ou sobrepostas, cujo nome e números são determinados pela necessidade de gerenciamento e controle da organização envolvida, a natureza do projeto em si e sua área de aplicação. Pode ser documentado como uma metodologia, ou seja, o próprio desenvolvimento do meu projeto, ele pode ser considerado uma metodologia, a forma de fazer. Oferece uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto, independentemente do trabalho específico envolvido.
Os projetos podem variar de acordo com os seus tamanhos e complexidade, porém, todos podem ser mapeados seguindo essa estrutura de ciclo de vida apresentada. Ok? Então, eu posso ter vários projetos distintos, assim como a gente tem projetos pessoais, tem os projetos para nossas cooperativas, podem ser de fácil execução, como simplesmente planejar uma viagem daqui do município de Porto Velho para o município de Ariquemes, por exemplo. Ou podem ser de complexidade bem maior, né? Como que a gente vai planejar aí criar uma cooperativa de táxi aqui na cidade de Porto Velho, por exemplo. Aí já exige trabalhos maiores. Enfim, tanto faz. Se for um projeto grande, se for um projeto pequeno, empresarial ou pessoal, se você seguir aí esse ciclo de vida, essas atividades do ciclo de vida, você vai conseguir gerenciar o seu projeto de uma forma bem melhor e você consegue atingir os seus resultados. Professor Saulo? Pode falar. Os alunos da escola Vinícius de Moraes, ligados na aula, lá de Ariquemes, né, estão super concentrados. Alunos da escola César Freitas Cassol, agradecendo aos professores que estão dando aula, né, e pedindo aquele aluno, inclusive mandaram foto, né, os alunos tudo olhando para o professor Saulo lá, concentrados, prestando atenção na aula, mas na foto aqui apareceu uma aluna que está mexendo no celular. Então você que está aí, ó, lá atrás, presta atenção na aula, não é isso, professor? Isso mesmo. Só para dar um alô, qual é a escola, professor? A escola César Freitas Cassol. Alô aí para todo mundo da escola César Freitas, tá, gente? Obrigado pela participação. Continuem mandando. Vinícius de Moraes também. Escola Vinícius de Moraes. Continuem interagindo com a gente. Mandem as fotos. Além disso, gente, mandem as dúvidas. A gente está aqui passando, às vezes, tem uma palavra que você não conhece, um termo novo, surge aquela dúvida. Pede aí para a gente dar uma paradinha para estar explicando direitinho, tá? Então vamos continuar aqui ainda sobre o ciclo de vida. Esse ciclo de vida geralmente apresenta as seguintes características. Os níveis de custo e de pessoal são baixos no início, atingem um valor máximo quando o projeto é executado e caem rapidamente conforme o projeto é finalizado. O que isso significa? Lá quando eu tenho a minha ideia na iniciação, o meu gasto é nulo, digamos assim, é baixo, né? Eu vou ter que concentrar alguns esforços, às vezes eu preciso fazer alguma aquisição para testar se aquela ideia vai dar certo ou não, ou seja, são baixos. No planejamento também, aumenta um pouco o meu custo, no entanto eu não tenho muitas aquisições, muitas compras para fazer. Já na execução, aí sim, aí a relação dos custos aumenta bastante, que é quando eu estou executando as minhas atividades. Então, se eu vou montar lá a minha cooperativa de táxi, vou precisar fazer o quê? Vou precisar comprar veículos. Essa compra de veículos é no momento da execução e isso aí eu vou precisar desembolsar um valor grande. Então, o momento da execução é onde a gente vai estar aplicando aí a maior parte dos recursos disponíveis, tanto materiais quanto recursos financeiros também e o pessoal. É na execução que o pessoal, a equipe do nosso projeto vai estar desenvolvendo todas essas atividades pensadas aí, ok? A influência das partes interessadas, os riscos e as incertezas são maiores durante o início do projeto, caindo nas demais fases. Claro, gente, eu não tenho muita informação daquilo que vai acontecer. Se eu não tenho isso, os riscos são maiores, o conhecimento é menor. A capacidade de influenciar as características finais do produto do projeto, sem impacto significativo sobre os custos, é mais alta no início e torna-se cada vez menor conforme o projeto progride para o seu término. O que é isso, gente? Influenciar as características finais do produto e projeto, ou seja, eu vou conseguir chegar nos meus objetivos na medida que eu vou desenvolvendo as minhas atividades. Então, é natural que isso vá acontecendo, né? Conforme vou amadurecendo nas minhas atividades, vou avançando nas etapas, aí eu consigo ter aí atendimentos melhores daquilo que eu pretendo alcançar. Os custos das mudanças e correções de erros geralmente aumentam significativamente conforme o projeto se aproxima do término. Tá? Isso aí é questão, isso aí é falta de planejamento. Aí é onde os administradores batem mais na gente. Ou seja, se você planejar e não fizer o monitoramento e controle, à medida que está chegando o seu prazo final, se você precisar fazer correções, você vai gastar muito mais lá na frente, lá perto do final da execução da sua atividade, do que bem antes lá no início, tá? E aí quando a gente fala em ciclo de vida de projeto, a gente não pode confundir com o ciclo de vida de produtos. São coisas distintas, apesar de que a gente tem um projeto para criar um produto, ok? Além do produto, a gente pode criar o serviço ou um resultado exclusivo. Mas na criação de um produto, a gente não pode confundir o que é o ciclo de vida do projeto com o ciclo de vida do nosso produto.
Tá? Então, vamos ver aqui o que é um e o que é o outro, por que a gente não pode confundir eles. O ciclo de vida do produto consiste em fases do produto, geralmente sequenciais e não sobrepostas, determinadas pela necessidade de produção e controle do empreendimento. A última fase do ciclo de vida de um produto é geralmente a retirada de circulação do produto. Ou seja, eu tenho um projeto, inicio o meu projeto para criar um produto. Meu projeto ele vai morrer quando eu tenho ali a concepção do meu produto. Só que o meu produto não morre. Ele vai continuar no mercado até o quê? Até eu retirar ele das prateleiras. Geralmente, o ciclo de vida de um projeto está contido em um ou mais ciclos de vida do produto. Eu posso ter projeto para criar um produto, eu posso ter projeto para implementar funcionalidades novas para esse produto. Vou iniciar um projeto para criar uma cooperativa agrícola. Beleza, a gente criou o nosso projeto. Agora a gente vai criar um outro projeto para melhorar a nossa cooperativa. A gente vai trabalhar com café. Ok, depois que a gente termina o plantio de café, a gente vai começar a mexer com soja, já é um outro projeto. Então, eu posso ter vários ciclos de vida de projeto aí permeando dentro do meu produto, que é a minha cooperativa. É necessário ter cuidado para distinguir o ciclo de vida do projeto do ciclo de vida do produto. Todos os projetos têm fim ou objetivo, mas nos casos em que o objetivo é um serviço ou resultado, pode-se definir um ciclo de vida para o serviço ou resultado, em vez de um ciclo de vida do produto. Quando o nosso projeto tem ali um resultado ou um serviço como objetivo, né, como uma meta a ser atingida, o próprio ciclo de vida do projeto pode ser também o ciclo de vida desse serviço ou resultado. Por exemplo, a gente vai planejar uma viagem. Então eu tenho lá a minha ideia inicial, vamos viajar. Depois vamos planejar, vamos ver onde que nós vamos nos hospedar, qual é a cidade que nós vamos visitar, quais são as atividades que nós vamos fazer. Ok, depois que a gente faz o planejamento, vamos para a execução. Então lá a gente vai fazer as nossas visitas, vai fazer os nossos passeios. E aí quando a gente retorna, a gente vai finalizar o nosso projeto, não é isso? Na mesma hora que a gente finaliza o projeto, a gente também está finalizando esse nosso resultado esperado, resultado exclusivo que é essa viagem. Com o produto é diferente, tá? Então o produto tem um ciclo de vida próprio, enquanto que serviços e resultados exclusivos podem aí ser parte do próprio ciclo de vida do produto. Do projeto. Tá? Quando a saída do projeto está relacionada a um produto, existem muitas relações possíveis. Por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto pode ser um projeto em si. Ao mesmo tempo, um produto existente pode se beneficiar de um projeto para o acréscimo de novas funções ou características, ou pode-se criar um projeto para desenvolver um novo modelo. Sempre, professor Saulo, isso acontece com o celular, que está sendo inovado a cada momento, né? O aparelho celular, os aparelhos ligados, relacionados à tecnologia hoje, eles estão dentro desse ciclo aí, porque eles estão sempre sendo renovados. Qual é o celular de última geração? É aquele que vai sair daqui a pouco. Né? Às vezes o projeto do celular que a gente está usando nem finalizou ainda, já tem um projeto em andamento. Para quê? Para gerar um celular novo, para melhorar aquele celular. Melhoria do produto. Isso, tá? Mas vamos continuar aqui, gente. Ó. Vários aspectos do ciclo de vida do produto prestam-se à execução como projetos. Por exemplo, a realização de um estudo de viabilidade, a condução de pesquisa de mercado, a execução de campanhas publicitárias, a instalação de um produto, etc. Em cada um desses exemplos, o ciclo de vida do projeto difere-se do ciclo de vida do produto. Tá? Continuando aqui, gente, ó. Um produto pode ter muitos projetos associados a ele. É possível obter ganhos adicionais, gerenciando-se todos os projetos relacionados em conjunto. Um exemplo, uma série de projetos distintos pode ser relacionada ao desenvolvimento de um novo automóvel. Eles podem ser distintos, mas contribuem com uma entrega-chave necessária para levar o automóvel ao mercado. Tá? Ou seja, eu posso ter um projeto aí, meu projeto criar um automóvel. No momento que eu estou executando esse projeto criar um automóvel, eu posso ter uma equipe para criar o quê? Criar o motor do automóvel. É um outro projeto. Ele vai se juntar com o projeto ali para o meu produto, que é o automóvel em si. Assim como pode ter uma outra equipe cuidando do interior desse automóvel e por aí vai, tá, gente?
A supervisão de todos os projetos por uma autoridade superior pode aumentar significativamente a probabilidade de sucesso. Então, se eu tenho vários projetos para criar um produto, eu tenho que ter alguém aí com um olhar macro, um olhar dinâmico, aquele olhar de águia, né, para poder estar supervisionando tudo o que acontece nessas atividades, para que nada dê errado. E falando em errado, gente, falando em sucesso, bora conhecer aqui quais são os fatores que considero que todo mundo tem aí, que pode ser fatores decisivos de sucesso num projeto. Tá? Produzir todas as entregas desejadas, ou seja, se eu realizei lá o planejamento das atividades, executei todas as minhas atividades de maneira correta, dentro do prazo, do custo e das especificações, então isso aí já é um ponto para quê? Para que eu tenha sucesso no meu projeto. Outra aqui, ó, foi contemplado dentro do prazo estimado, ou seja, obedeci o cronograma, foi executado dentro do custo previsto. Mais importante do que tudo, quando a gente trabalha em projeto nas cooperativas, é o que a gente gasta, né? Aquilo que sai do bolso dos patrocinadores, todo mundo está muito atento a isso. Então, se eu entreguei, disse que ia gastar R$10 para fazer um produto e gastei R$10, ótimo. Foi entregue de acordo com todas as especificações levantadas, ou seja, você tem que entregar aquilo que realmente o cliente quer, tá? Alcançou todas as suas metas, objetivos e propósitos, e aí, por fim, atingiu todas as expectativas das partes interessadas. Todo mundo ficou satisfeito. É tão bom quando a gente executa tarefas, né, professor? Que todo mundo sai satisfeito, a equipe que desenvolveu, as pessoas que estão patrocinando, os chefes, todo mundo da corporação, da cooperativa e, mais do que tudo, os nossos clientes gostaram desse produto. Então isso é bom demais, é para isso que a gente trabalha. Então, se eu conseguir atingir essas métricas, eu posso dizer que o meu sucesso foi garantido na execução do meu projeto. Tá? Outra coisa que é importante para a gente garantir o sucesso, a gente sempre tem que ter um olhar no passado. Mas olhar para o passado não significa viver do passado não, tá, gente? O que eu vou fazer? Com base nas experiências vividas, tá? Uma cooperativa, colega minha aqui do lado, foi plantar soja, opa, bora ver, a minha intenção também é plantar soja, bora ver com eles lá o que eles fizeram, quais foram as atividades, certo? O que deu certo e o que deu errado. Então, esse olhar do passado é muito importante para quê? Para que a gente não cometa os mesmos erros e para que a gente possa estar reaplicando aquelas atividades de sucesso. Mas é um olhar, tá, gente? Você simplesmente não vai se prender àquilo, né? Porque ele fez daquela forma que eu vou ter que fazer igual. Você simplesmente vai fazer um olhar para os projetos, tá? Além disso, a gente tem que estar sempre com cuidado em relação aos erros que a gente pode cometer. Viver do passado é um erro, tá? Então, você não pode cometer esses erros, porque a chance de você alcançar o seu sucesso vai ser bem menor, vai reduzir, você vai ficar prejudicado na execução do seu projeto. Tá? Então vamos conhecer aqui quais são os erros no gerenciamento do projeto. Não entendimento do alinhamento do projeto com a organização. Todo mundo tem que saber quais são os objetivos, todo mundo tem que caminhar na mesma direção, tá, gente? A falta de gerenciamento das expectativas das partes interessadas em relação ao projeto. Quem está bancando o meu projeto, quem vai se beneficiar, ele tem que saber tudo o que está acontecendo, tá? Eu tenho que estar sempre estimulando essa pessoa para que ela não desista daquilo. A falta de acordo das partes interessadas em relação aos fatores de sucesso do projeto. Todo mundo tem que acordar com as atividades que devem ser feitas. Falta de um cronograma realista em que fatores como quantidade de trabalho, dependências obrigatórias, estimativas de custos e nivelamento de recursos tenham sido previstos. Tá? Falta de definição e comunicação sobre as responsabilidades da equipe do projeto. Falta de aceitação formal do cronograma do projeto. Falta de identificação preliminar de risco para o projeto. E aí a gente continua depois do intervalo, tá, gente? Responda aí a nossa atividade. Quando a gente voltar do intervalo, a gente continua aqui de onde a gente parou nos erros mais conhecidos, ok?
Estamos de volta e antes de iniciar aqui, né, retomar a nossa aula, eu quero dar um recado importante para vocês. Nós estamos aí no meio de um processo eleitoral para a escolha do cargo de reitor e direção-geral do campus Porto Velho Zona Norte, o nosso campus. Tá? E você, discente, você, aluno do cooperativismo, tem o dever, o direito, né, de votar no candidato que você escolher. A eleição vai ser agora no próximo dia 30 de maio, vai estar disponível num link através do AVA. Você só vai precisar colocar lá o seu CPF e a sua senha do AVA para poder acessar esse sistema de eleição. Vai ser totalmente eletrônica, vai estar disponível das 7h30 da manhã até as 22 horas. Não deixem de participar, gente, é muito importante a participação de vocês. Agora a gente vai ouvir um pouco aí o recadinho do professor candidato ao cargo de reitor e depois a gente retorna para a nossa aula, ok? Olá pessoal, eu sou o professor Berlando, reitor do Instituto Federal de Rondônia. Já estive com vocês em outros momentos, falando dos nossos cursos, dando as boas-vindas. E neste momento eu venho para falar sobre a campanha para reitor, para a próxima gestão do nosso Instituto Federal. Nós somos candidatos, na verdade uma candidatura única, mas estamos trabalhando, fazendo campanha normal, conversando com os servidores, conversando com os alunos. E neste momento quero conversar com vocês sobre ações que nós desenvolvemos nesses 3 anos, ações específicas para a educação à distância. Quando nós assumimos o IFRA em 2015, existiam 25 polos de EAD do Instituto. E hoje nós temos 143 polos distribuídos em todas as regiões do estado. Isso mostra a valorização, a nossa prioridade para as ações de EAD. A nossa proposta para ampliação, para a nova gestão 2019-2022, é que a gente consiga implantar um polo em cada município do estado de Rondônia, dando oportunidade a outras pessoas, as mesmas que vocês já estiveram. Esses polos que existem hoje, pessoas de outras regiões terem acesso à educação pública e gratuita que o IFRA oferta, tanto no ensino médio, e a nova novidade que o IFRA, a partir de 2018 e 2019 a 2022, iremos ofertar cursos de educação superior, ou seja, cursos de graduação e cursos de pós-graduação gratuitos também. Essa é a nossa proposta de continuar avançando na implantação de polos, fortalecer a nossa educação à distância, ampliar os nossos estúdios, melhorar equipamentos, capacitar pessoal e ampliar o número de cursos para todos os polos existentes e novos polos que iremos implantar a partir de 2018, naturalmente, mas principalmente a partir de 2019 até 2022. Então eu venho aqui pedir o apoio de vocês para que a gente continue fortalecendo o nosso Instituto Federal e ampliando as oportunidades por meio dos polos de educação à distância para novas pessoas, novos públicos de todo o nosso estado. Então, espero que no dia 30 de maio, agora, vocês votem. Vai ser um processo digital, você pode votar em casa, pode votar no polo, em qualquer local que você tenha acesso à internet. Então, agradeço a vocês pela atenção e espero contar com o apoio de vocês para continuarmos ampliando o nosso Instituto Federal e consolidando as nossas ações. Recado dado, gente. Participem, por favor, das eleições. Dia 30/5 vai estar disponível no AVA, ok? Então agora a gente vai continuar. A gente estava falando lá dos fatores de sucesso. A gente tem aí diversos fatores que podem contribuir para o sucesso, assim como a gente tem erros comuns, erros que podem acontecer em todos os projetos, né? Vamos dar continuidade aí nesses erros, gente. Então bora voltar aqui para o slide, ó. Falta de identificação. Desculpa, gente, só aqui. Falta de identificação preliminar de riscos para o projeto, ou seja, eu não consigo identificar quais são os riscos que tem esse meu projeto. Falta de recursos humanos capacitados e disponíveis para trabalhar no projeto. Pessoas que tenham conhecimento das atividades, certo? Se a gente vai lá formar uma nova cooperativa, a gente vai pegar uma cooperativa de crédito, vai fundar uma cooperativa de crédito. Se eu não tenho pessoas dentro da minha equipe que conheçam como que funciona o mercado de crédito, essa parte financeira, eu tenho aí uma grande chance de dar tudo errado no meu projeto. Falta de definição de requerimentos e escopo do projeto.
Isso aqui é falta de conhecimento também, gente. Se eu não souber quais são as atividades que eu tenho que fazer, o que eu preciso ter, quais são os materiais, tudo que eu preciso ter de objetivos para alcançar o meu projeto, eu também vou cometer um erro aí que, por incrível que pareça, apesar de erro primário, é muito comum no gerenciamento de projetos. Inadequação do gerenciamento e liderança da equipe do projeto. Também é um erro muito comum. Às vezes você tem um excelente profissional, mas ele é uma pessoa bastante técnica, né? A gente vai ter uma aula aí que vai falar só sobre o chefe, o líder do projeto, o gerente do projeto. Essa pessoa ela tem que ser uma pessoa, um líder nato, né? Às vezes a pessoa tem conhecimento, tem habilidades, mas não tem recursos para poder administrar equipes. É um erro muito comum. A pessoa se destaca na execução de uma tarefa, mas na hora que ela vai gerenciar pessoas, aí essa pessoa, esse líder, acaba passando por dificuldades, não consegue se comunicar com as pessoas no meu projeto, e aí eu tenho um grande erro, e por incrível que pareça, a gente acontece muito, tá? Então você tem que saber quem é a pessoa certa que vai estar à frente dessas atividades. Continuando aí, filhos, são os erros mais comuns, tá? A gente tem também aqui um roteirinho prático do que a gente tem que fazer quando a gente for elaborar um projeto. Então a gente tem a fase de iniciação, que é a nossa ideia. Depois a gente parte para o planejamento. O que a gente vai ter no nosso planejamento? A justificativa, a definição dos resultados, tá? O que significa? Por que eu vou fazer esse meu projeto? Tá? O que eu quero alcançar? As decisões sobre o cronograma, custos, riscos, pessoas, tá? Tudo que envolve, o que eu preciso ter de disponível, qual é o valor que eu preciso para poder executar o meu projeto. Qual é o tempo que eu tenho para executar o meu projeto? Quais são as pessoas que eu tenho disponíveis para poder executar este meu projeto? Ok? Isso tudo está na fase do planejamento. Além disso, a gente tem que ter ali uma previsão dos recursos, tá? Tudo que eu vou ter disponível eu tenho que prever aqui dentro desse meu projeto, do meu planejamento. Depois a gente parte para a execução, tá? Aqui é legal, gente. Aqui a gente começa a trabalhar realmente com as nossas atividades. Então a gente tem aquisições, organização e mobilização dos recursos. Aqui que eu vou estar começando a fazer compras, celebrar contratos, realização das atividades planejadas, né, o que eu vou estar executando aquilo que foi pensado, controle de desempenho. Aqui entra a parte do controle e monitoramento sempre, né? Toda vez que eu vou avançar em uma atividade, eu tenho que controlar. Vou lá monitorar ela, vou verificar se está saindo tudo conforme planejado. Se não tiver, aí eu vou entrar com ações, aí é a parte do controle, ok? Por fim, não menos importante, a gente tem o encerramento. Dentro do encerramento, ele se destaca com a entrega do produto, ou seja, o alcance do meu objetivo, meu resultado final do projeto. Desmobilização da equipe. Aqui eu começo já a disponibilizar as pessoas para participarem de outros projetos na minha organização. E eu tenho ali o ato de encerramento. Além disso, gente, eu tenho que mapear aqui, dentro da fase de encerramento, as lições aprendidas. O meu projeto ele só vai encerrar depois que eu fizer o registro das lições aprendidas. Para quê? Para que quando eu tiver a necessidade de executar um novo projeto, eu vou lá dar aquela olhada no passado. Então eu vou mapear tudo que foi executado, o que deu certo, o que deu errado, quais são os meus fatores críticos, a equipe, quem participou desse projeto. Vou documentar tudo isso e deixar disponível na minha cooperativa. Depois que tudo isso estiver disponível, o que eu vou fazer? Quando eu tiver a necessidade de executar um novo projeto, eu vou olhar essa base de conhecimentos, tá? Para verificar, para não cometer os mesmos erros, por exemplo, e ter mais chance aí de alcançar o sucesso. Ok? Então agora a gente vai iniciar com a correção da nossa atividade, tá? Queria ver aí, Ademar, o pessoal tá já mandando algumas respostas, o pessoal tá bem ativo aí, como é que tá? Teve alguma dúvida? Sim, professor Saulo, temos aqui respostas dos alunos da escola Professora Quitéria, né, Garimpo Bom Futuro. Recebemos também da escola Dona Benta. Chegou também respostas da escola Distrito de Santana do Guaporé, Escola Primavera, pessoal lá do distrito, né, de Santana do Guaporé, Escola Aurélio Buarque, Seringal, Espigão do Oeste. Todos já mandaram aqui suas respostas
sobre as nossas perguntas da atividade. Bom saber que o pessoal está aí acompanhando, né, professor? Estão aí respondendo essas nossas atividades aí. Agora não basta responder também, né, professor? Bora ver se elas estão certas. Bora começar aí com a nossa primeira pergunta de hoje. Vamos lá. Com base no que foi apresentado durante a teleaula, descreva o conceito de projeto. Alguém respondeu essa aí, professor? Olha, nós temos aqui da escola professora Quitéria, respondeu que projeto é um empreendimento não repetitivo, ou seja, temporário, composto por uma sequência de eventos com início e término, conduzido por pessoas para se obter um novo produto. Olha aí, que legal. Temos também projeto. É todo o esforço que se faz para conseguir alcançar um objetivo ou criar um produto ou serviço. Olha aí, professor. Esse último aí ficou bem parecido com a nossa resposta aqui, né, professor? Exatamente. Ou seja, as duas respostas estão corretas, certo? E a última aí ficou bem parecido, ficou faltando só aquelas palavrinhas-chave que a gente colocou aqui, que é o temporário exclusivo. Bora dar uma olhadinha aqui no que a gente colocou como resposta, ó. É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, certo? Ou seja, vou realizar atividades, essas atividades temporárias. Se é temporário, significa o quê? Que existe um início, um meio e um fim. Então a gente já pode também aí dizer que tem o ciclo de vida do nosso projeto, né? E para que eu vou me esforçar tanto aí, ó? Para criar um produto, serviço ou simplesmente um resultado exclusivo, um resultado único, certo? Isso aqui às vezes gera um pouco de dúvida, professor. A gente nem comentou lá na hora da explicação, na teleaula, mas eu vou desenvolver um carro, certo? Mas existem vários carros. Como é que vai ser exclusivo isso? Todo projeto ele tem um resultado exclusivo. Porque, apesar de ter vários carros, aquele seu é único, é exclusivo. E se for para aprimorar também esse mesmo veículo, por exemplo, também vai ter um resultado exclusivo, um resultado único, apesar de ser em cima de um produto que já exista. Não é isso, professor? Isso. Bora ver se o pessoal está aí atento realmente na teleaula e ver se eles conseguiram também acertar a questão 2, professor. Bora olhar aqui. Vamos lá. Sabemos que existem 5 macroprocessos de gerenciamento de projetos, que permitem que os projetos avancem até sua conclusão. Identifique aquele que não é um macroprocesso do gerenciamento de projetos. Aí a gente tem as nossas alternativas. Alternativa A, início. Alternativa B, planejamento. Alternativa C, comunicação. Alternativa D, encerramento. Alternativa E, finalizando aí as opções possíveis, execução. E aí, gente, o que vocês acham que é? Se errarem, vai ser todo mundo. Se errarem, vai ser todo mundo? Porque todos foram unânimes em responder a alternativa C. Alternativa C? Vamos lá. Bora dar uma olhada aqui, gente. A gente sabe que os macroprocessos são aquelas atividades chaves, né, que a gente tem que ter ao longo do nosso processo. É muito semelhante ao ciclo de vida que a gente tem. Então, quando a gente fala lá no início, é a concepção da ideia, né? Os trabalhos iniciais do meu projeto. Isso aí é, assim, um macroprocesso do PMBOK. Então, a gente não pode ter essa aqui como alternativa. A alternativa A está excluída, não é isso, professor? Planejamento. É a segunda macroatividade que a gente tem, né? Então, se a gente tem a ideia inicial, a gente vai sentar e planejar tudo, colocar no papel, estimar os custos, estimar os materiais disponíveis, os materiais necessários, as atividades que eu tenho que realizar, certo? Comunicação, gente. Será que a comunicação é? E aí? Vamos ver aqui, vamos partir para o encerramento. Beleza, eu encerro, meu projeto ele tem que ter início, meio e fim, né? Então, se tem o meio e fim, eu vou ter lá o meu encerramento, é também um macroprocesso, vou ter uma entrada, vou ter trabalhos dentro desse macroprocesso e vou ter as minhas saídas, né? E a letra E é execução, ou seja, tudo que aquilo que eu planejei, eu vou ter que estar desenvolvendo no momento da execução. Então, realmente, aí a única alternativa que não se encaixa dentro dos macroprocessos do PMBOK é comunicação, tá, gente?
Mas comunicação também é muito importante, a gente trabalha muito com comunicação dentro de projetos. Só que ele não é um macroprocesso, ele é o quê? Uma área de conhecimento, certo? E aí a gente vai ter uma aula só sobre plano de comunicação. Resposta aí correta, resposta C, todo mundo acertou, né? Que o professor já falou aí que todo mundo mandou a mesma resposta. Tá fácil, vamos ver se vai ficando mais difícil agora as atividades, né, professor? Tá muito facinho por enquanto. Questão 3. Dos itens a seguir, qual é a ordem lógica dos processos de gerenciamento de projetos? Alternativa A. Início, planejamento, monitoramento e controle. Execução. Alternativa B. Planejamento, início, monitoração e controle. Execução e encerramento. Alternativa C. Início, planejamento, execução, monitoração e controle e encerramento. Alternativa D, planejamento, início, execução, encerramento, ou simplesmente nenhuma das alternativas apresentadas. E aí, professor, o que o pessoal andou respondendo aí? A mesma alternativa. Tá? Todo mundo marcou a mesma? Todo mundo foi com a mesma resposta, né? Ou seja, a alternativa... Vamos lá ver qual é a alternativa. Vai lá, professor. Gente, ó, bora lá. São os processos, né, de gerenciamento, aqueles macroprocessos do PMBOK, a gente falou na questão anterior, então a gente tem o início, né? Eu vou sempre iniciar da minha ideia. A ideia vai ser sempre lá no início. Então a gente tem aqui corretos as alternativas A, alternativa C, né? Então aqui, a alternativa B eu já deixo ela fora. A alternativa D eu também deixo ela fora. A alternativa E eu não sei, né? Vamos dar... Pode ser que sim, né? Pode ser que ainda seja ela. Vamos analisar o restante. Depois que eu tenho a concepção da ideia, aí eu vou começar a trabalhar, a planejar as atividades que eu tenho que fazer, os materiais, o tempo que eu tenho disponível, né? Começar a me organizar, vou colocar tudo no papel. Isso aí é o que, professor? É o nosso planejamento, não é isso? Isso. Então, depois que eu tenho a ideia, eu vou começar a planejar as atividades que eu tenho que desenvolver para alcançar aquele objetivo, certo? Então, a gente tem início, planejamento. A gente continua aí nas mesmas alternativas, a gente não conseguiu exterminar nenhuma, certo? Depois que eu planejo, eu vou fazer o que, gente? Eu vou ou fazer a monitoração e controle, ou eu entro na execução. Eu não tenho como monitorar aquilo que não iniciou, né, professor? Está sendo executado, né? Eu só vou conseguir monitorar aquilo que está sendo executado. Então, a gente já tem aí a letra C, né? A letra A, a gente deixa ela de fora, a gente retira ela como opção e vê aí a letra C, né? Execução, ok. Começo a realizar as atividades, né? Celebrar contrato, fazer aquisições, mobilizar equipes. Depois que eu faço isso, aí sim eu consigo fazer a monitoração e o controle dessas atividades, né? Vou ver se está tudo saindo no prazo planejado, se eu estou gastando aquilo que realmente foi orçado para o meu projeto. E o controle, né? Opa, se eu gastei mais aqui, acende lá um ponto de interrogação, de exclamação, um alerta, aí eu vou ter que agir em relação a isso. Depois que eu tenho a execução, realizei todas as atividades, monitorei, controlei, aí eu entro no encerramento do nosso projeto. Então a alternativa correta aqui, professor, só pode ser a letra C. C. É o que responderam. Todos responderam a letra C. Opa, desculpa. Todo mundo unânime aí na resposta da letra C, todo mundo conseguiu. 2C, 3C. Ok. Então, gente, vamos lá aqui para a questão número 3. Desculpa. 4. Questão número 4, tá? Identifique a alternativa que não corresponde a uma área do conhecimento do PMBOK. Olha aí, a gente falou os 5 macroprocessos, não é isso? Que a gente tem lá início, planejamento, execução, monitoramento e controle e o encerramento. Aqui já são as áreas de conhecimento, aquilo que eu tenho que ter conhecimento necessário, que são áreas que vão fazer interferência completamente nas minhas atividades do meu projeto. Se eu não conhecer essas áreas, a chance lá de dar errado, de eu não conseguir alcançar o meu objetivo, são maiores. Que são as 10 áreas que o PMBOK traz. Bora ver se a galera lembra aí. Bora ver aí. Ô, professor, o pessoal conseguiu responder essa questão aí também? Todos. Mandaram sim a resposta. Foi. Quais são as respostas aí que o pessoal mandou? Alternativa B, né?
4B, 4B, todo mundo respondeu alternativa B, também unânime. Também unânime? É. Se todo mundo errou, aí é complicado, né, Vai professor? estar todo mundo no mesmo barco, todo mundo errando. Mas significa que eles prestaram atenção, né, Tá professor? prestando. Se tiver certo. Também, bora dar uma olhada, gente. Olha só. Riscos é a minha alternativa A, certo? Risco é uma área de conhecimento do meu projeto. Existem vários riscos, tá, gente? Que a gente tem. Vai desde riscos de fenômenos da natureza até riscos que a gente simplesmente nem imagina, como a escolha de um gerente, uma pessoa incorreta ali para cuidar das atividades do nosso projeto. Então, os riscos eles são bem existentes e são fatores críticos do nosso projeto. Pode ser que uma chuva, por exemplo, a gente vai planejar mudar a nossa plantação. Pode ser que o clima mude, aconteça uma chuva, o solo não seja propício e ali no momento que a gente planejou mudar a plantação, a gente não consiga fazer isso. É um risco que a gente corre. Geralmente esses riscos da natureza a gente não tem como ter uma interferência eficaz e efetiva, ok? Aquisição também, gente, olha só, a gente precisa fazer aquisição de produtos, precisa fazer aquisição de mão de obra, matéria-prima, insumos. A aquisição é o que a gente vai estar mais fazendo na execução das nossas tarefas, tá? Custo, se a gente tem aquisição, a gente vai ter os custos, né? A gente precisa de dinheiro para comprar isso, para alocar equipes. Às vezes você não tem uma sala específica, você precisa alugar uma sala, né, para reunir toda a equipe da cooperativa para começar a pensar em algo novo para ela. Certo? Então isso tudo vai gerar custos. E a comunicação a gente já falou algumas vezes, né? Então a gente tem que ter aí uma comunicação eficaz entre as pessoas, as partes interessadas, a equipe do nosso projeto, todo mundo que faz parte aí, que tem interesse nesses objetivos, precisa estar com a comunicação bem alinhada, tem que saber para ninguém remar para o lado oposto. Ok? Então aí a resposta correta é realmente a letra B, professor. A letra B, né? Letra B é a resposta correta. Produto não é uma área de conhecimento. Até porque o produto ele é o que, gente? Ele vai ser o resultado, né? O resultado do nosso projeto. Então ele não tem como ser uma área de conhecimento. Professor Saulo, rapidamente, nós já estamos quase no final da nossa aula. Pessoal da Escola Antônio Augusto de Lima, estão ligados lá, concentrados na aula, obrigado, sempre assim, prestando atenção, tá? Escola Francisca Martendal, Distrito de Boa Esperança. As alunas ligadas lá estão pedindo uma alô, Cristina, Leidiane e Jeane. Obrigado. Vamos lá, continue participando. Isso aí, gente. A interação de vocês é importante, né? A gente está aqui para ouvir vocês. A gente já viu que o pessoal prestou bastante atenção na aula aí. Até agora ninguém errou, não é isso, professor? Todo mundo está marcando as mesmas alternativas aí. Participem, tragam se vocês tiverem dúvida. Ou então, viu a questão, lembrou de alguma coisa que aconteceu, a experiência que viveu, compartilha aqui com a gente também, né? Às vezes a experiência a gente pode adquirir também conhecimento com isso, né, professor? Então, bora lá para a questão número 5, gente, para a gente completar aqui essa lacuna, certo? Aí tá aqui, envolve melhoria contínua e detalhamento de um plano conforme informações mais detalhadas e específicas e estimativas mais exatas se tornam disponíveis. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima. E aí, gente, será que é a elaboração perceptiva? Ou será que é a elaboração cognitiva? Será a estimativa de custos? A finalização do projeto? Ou a elaboração progressiva? E aí, professor, o que o pessoal colocou aí? Todos responderam elaboração progressiva. Elaboração alternativa progressiva? Alternativa é? Será que é, gente? Veja aí. Bora ver aqui. Bora ler de novo aqui. A elaboração progressiva envolve melhoria contínua e detalhamento de um plano conforme informações mais detalhadas e específicas e estimativas mais exatas se tornam disponíveis, né, gente? Olha só, professor. Todo mundo, parabéns aí de novo, todo mundo conseguiu acertar essa alternativa aí, certo? Ao momento, o que é a elaboração progressiva? No momento que eu estou executando, a gente está tendo ali, está vivendo as atividades. Então é o momento que eu vou ter
um detalhe maior de informações daquilo. Quando eu estou planejando, eu estou ali nas incertezas, estou navegando em incertezas, não sei o que vai acontecer, tenho uma básica ideia daquilo que eu posso fazer, mas na execução não. Na execução eu já tenho informações detalhadas. Por quê? Porque está acontecendo. Então o que acontece? A gente tem sempre aí a elaboração progressiva, né? No momento em que executa, aí eu tenho que verificar se está tudo correto, se está tudo certo, planejado, sentar, às vezes eu preciso replanejar, redesenhar aquela atividade novamente. Ok? Então, mais uma vez, parabéns para todo mundo. A resposta correta é a letra E. Todo mundo acertou esta questão. Bora lá para a questão número 6. A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos. Denomina-se... E aí, professor, será que é gestão de riscos? Será que é gestão do conhecimento? Será que é o gerenciamento de projeto? Será que é gestão de pessoas? Ou será que não é nada do que a gente está falando? O que o pessoal está falando aí, professor? Da questão número 6. A questão número 6, todos responderam a mesma alternativa, gerenciamento de projetos. Todo mundo respondeu gerenciamento de projeto? Letra alternativa C. Alternativa C, será que o gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto? Mais uma vez está todo mundo correto aí. Gente, parabéns para vocês. Vocês realmente prestaram atenção na aula, né? Muito obrigado. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão aí atentos ao que a gente está passando aqui para vocês. Né? Então, eu tenho que ter os conhecimentos para me poder gerenciar um projeto com qualidade, tenho que ter os conhecimentos necessários, tenho que ter habilidades, porque o conhecimento por si só não é tão importante. Além disso, eu tenho que ter ferramentas adequadas e técnicas, através do ganho de experiência, né? Vou aprimorando minhas técnicas. Então, está todo mundo correto, a alternativa C é a alternativa correta aí. Vamos finalizar aqui na questão número 7. No que se refere aos erros cometidos no gerenciamento de projetos, marque a alternativa incorreta. Letra A. Erros de planejamento são os mais raros. Letra B. Erros em projetos não oneram os custos. Letra C. A falta ou falha de comunicação é um erro crítico. Letra D. Erros atrasam o cronograma. Letra C. Nenhuma das alternativas. E aí, gente, resposta incorreta. Professor Ademar, o pessoal aí passou? Qual é a resposta dessa questão aí? A resposta da letra B, 7, né? Letra B, questão número 7, todo número mundo 7, unânime também, professor, letra B? B, todo mundo respondendo todo B. Todo mundo aqui. letra B? Isso. Gente, será que lá no gerenciamento, os erros de gerenciamento de projeto, erros de planejamento são os mais raros? O que a gente está fazendo no planejamento? Planejamento é lá as fases iniciais, né? É aquilo que eu falei, a gente já falou aqui que a gente não tem muita informação. Se a gente não tem muita informação, é comum que a gente acabe errando. Então, são comuns os erros do planejamento. Erros em projetos não oneram os custos. Esse aí, se você errar, com certeza você vai ter os custos mais elevados, tá, gente? Então, tá corretíssima aí a resposta de vocês, tá? As outras também são erros comuns que a gente tem no gerenciamento de projetos. Por hoje, gente, a resposta certa é a letra B. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigado. Não deixem de participar. Não deixem de tirar suas dúvidas, tá? E vou abrir aqui o espaço para o professor Ademar para suas considerações finais da aula de hoje. Agradecer a participação de todos e pedir para que vocês, na próxima aula, continuem participando, interagindo com a gente, e aí vai ser um aprendizado conjunto, né? Vocês do lado de lá e a gente do lado de cá. Só para lembrar, gente, uma coisa aqui que me pediram, né, o pessoal da Escola Moacir Caramelo, Chupinguai, um abraço, ok? Professor Saulo. Mas, segura aí, gente. Não levanta da cadeira ainda não, que eu tenho um recado importante para vocês aqui, tá? Não é eleição não, gente. É nossa atividade de percurso. Olha só aqui no slide o calendário. Importante, gente. A gente tem uma atividade aí que vai iniciar hoje, 23/5, que vai até o dia 20/6. E a gente tem a nossa segunda atividade, que vai do dia 30/5 também até o dia 20/6. Então, atenção ao calendário. Não deixem de responder as atividades de percurso. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar perguntando para a gente lá no AVA ou também no web chat aí que a gente está disponível. Muito obrigado, gente. Agora de verdade. Tchau para vocês e até a próxima aula.
Educação à distância, mudando realidades.